Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: Como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres. E de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: Hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Por estarem se aproximando de Jerusalém, crescia a expectativa de que o reino de Deus se manifestasse a qualquer momento. Enquanto tinha a atenção deles, Jesus aproveitou para contar a seguinte história. Certa vez um homem descendente de uma casa real precisou fazer uma longa viagem de volta à capital do reino, a fim de conseguir a autorização para seu governo. Antes de partir, chamou 10 empregados, entregou a cada um certa quantia de dinheiro e os orientou: negociem até que eu volte. Mas os cidadãos daquele reino o odiavam e enviaram uma comissão com uma petição assinada ao governo geral. Não queremos que esse homem nos governe. No entanto, quando ele voltou, trazia autorização e chamou os 10 empregados a quem havia confiado o dinheiro para saber o que tinham feito com ele. O primeiro informou: Senhor, dupliquei seu dinheiro. Ele disse: bom empregado, bom trabalho. Já que você se mostrou confiável nesse pequeno empreendimento, eu darei a você o governo de 10 cidades. O segundo disse: Senhor, consegui um lucro de 50% com seu dinheiro. Ele disse: vou designar você para um cargo sobre 5 cidades. O terceiro empregado disse: Senhor, aqui está seu dinheiro são e salvo. Eu o guardei num cofre. Para dizer a verdade, estava com um pouco de medo. Sei que o Senhor tem padrões muito elevados e detesta a negligência. Também não tolera que ninguém cometa erros. O homem respondeu: você está certo. Não tolero gente que comete erros. E foi o que você fez. Por que não investiu o dinheiro em ações para conseguir pelo menos um pequeno lucro? Então ele ordenou aos que estavam ali: tirem o dinheiro dele e entreguem-o ao que duplicou o capital. Eles estranharam: mas senhor, ele já tem o dobro. Ele explicou: é o que estou tentando dizer. Quem arrisca a vida ganhará mais do que nunca sonhou. Quem tem cautela demais acabará sem nada. Quanto aos que assinaram a petição contra meu governo, tirem-nos daqui. Não quero vê-los na minha frente de novo. Depois de dizer essas coisas, Jesus retomou o caminho para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos com as seguintes instruções: vão à aldeia que está adiante. Assim que entrarem, acharão um jumentinho amarrado, que ninguém cavalgou ainda. Desamarrem-no e tragam-no. Se alguém perguntar: o que vocês estão fazendo? Digam: o Senhor precisa dele. Os 2 foram e encontraram o animal, como Jesus tinha dito. Enquanto o desamarravam, os donos perguntaram: por que estão desamarrando o jumentinho? Eles disseram: o Senhor precisa dele. Eles trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram o Senhor a montar. O povo então começou a reverenciá-lo, lançando suas capas no caminho. Lá no alto do Monte das Oliveiras, onde começa a descida, a multidão dos discípulos irrompeu num louvor entusiasmado por causa de todas as obras poderosas que haviam testemunhado.
Bendito é ele que vem! O Rei em nome de Deus! Paz no céu! Glória nas alturas! Alguns fariseus que acompanhavam a multidão disseram: Mestre, controle seus discípulos. Mas Jesus reagiu: Se eles se calarem, as pedras vão falar por eles. Quando viu a cidade, ele chorou por causa dela e disse: Se ao menos você tivesse reconhecido este dia e entendido o quanto seria bom para você. Mas agora é tarde. O que vem por aí é a guerra. O cerco e a pressão virão por todos os lados. Você e seus filhos serão esmagados. Nenhuma pedra ficará intacta. Tudo isso porque você não reconheceu Deus, nem o recebeu quando ele veio em pessoa. Quando chegou ao templo, ele começou a expulsar todos os que tinham pontos de venda ali, onde se comprava qualquer coisa. Ele disse: Está nas Escrituras. Minha casa foi designada casa de oração, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Depois, Jesus passou a ensinar diariamente no templo. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo tentavam encontrar uma forma de se livrar dele. Mas com o povo atento a cada palavra que ele dizia, nada conseguiram.